A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje é o nosso 120º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito do primeiro livro das Crônicas, o capítulo 5 e capítulo 6. Gente, para começar, a gente começa a perceber o seguinte: para que foi escrito essa genealogia? Porque é muito maçante, não é verdade? Mas a gente percebe aqui no rodapé das Bíblias, nesse rodapé dessa Bíblia de recurso de ministração para crianças, no rodapé vem falando a seguinte questão: para nós, de repente, não é tão importante ver esse tanto de nome, mas como o Crônicas foi escrita por Esdras, ele faz questão, eles estão voltando do cativeiro da Babilônia, né, o povo de Judá, e aí Esdras tem que relacionar toda a história de Israel e de Judá, falando geração após geração. Então, as coisas que a gente não entende, para os judeus, eles entendiam perfeitamente, né? Então, aquela turma que é originário de Judá, eles compreenderam perfeitamente que estavam falando de uma história que não poderia ser apagada. Então não tem nenhum problema. Até o capítulo 9, mais ou menos, a gente vai ter muita genealogia. E é interessante que ele começa dizendo dos descendentes de Rubens, Ruben, sem o S no final. E ele vai começar a falar da descendência, mas antes de falar da descendência, ele vai informar que por causa de um pecado que Ruben cometeu com a concubina de, no caso, Israel, né, ou Jacó, Ruben é filho de Israel, ele vai lá e comete um pecado com Bila. Bila é a concubina de Israel. E aí, após a morte de Raquel, isso tudo está lá em Gênesis, no capítulo 35, versículo 22. Fala que depois que a Raquel morre, Benjamim nasce, né? Nasceu Benjamim, e no parto Raquel morre. E depois disso, Ruben se deitou com Bila, que era a concubina de Israel. Então cometeu esse pecado. Ruben, ele era o primogênito, e por causa desse pecado ele perdeu o direito de primogenitura, passando assim esse direito para José, né? E José naturalmente passou para os seus dois filhos, Efraim e Manassés, porque não existe a tribo de José, existe a tribo dos seus dois filhos, Efraim e Manassés, uma passada pelo próprio José e a outra que era de Ruben. E por causa desse pecado, então, Ruben já começa dizendo aqui que ele perde o direito de primogenitura. O que a gente já de cara pode aprender com isso? Que não há pecado que não possa ser revelado. Não há pecado que a gente possa pecar e se esconder do pecado. Você pode até esconder, mas vai chegar um momento que Deus vai revelar, até para que você se arrependa e peça perdão e continue sua vida cristã normal. Então, pecado não confessado, ele não é perdoado, porque tem que haver arrependimento. E pecados aqui, como esse de Ruben, que ele quis esconder, de repente o seu pai soube e falou: olha, por causa disso, ele fala lá no capítulo 49 de Gênesis: você é um guerreiro, você é um homem forte, mas você se deitou com a minha concubina, então você perdeu o direito de ser o primogênito, tá certo? E aí, seguindo aqui, essa mesma tribo, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a tribo de Manassés, eles entram numa guerra, e é interessante que fala lá que essa guerra que eles entraram é uma guerra segundo a vontade de Deus. E nessa guerra foram separados
44.000 soldados bem treinados dessas três tribos, Rúben, Gade e Manassés. E esses 44.000 soldados bem treinados, eles tomaram 50.000 camelos dos seus inimigos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos, e eles conseguiram levar como prisioneiros 100.000 homens, né, soldados do inimigo, que foram levados como prisioneiro. Agora, como é que deve ser essa organização? Eu não sei. Eu sei que deve ser muito difícil. E o que é interessante é que eles só foram vitoriosos porque o texto diz que essa era a vontade de Deus. E trazendo para nós, de vez em quando Deus permite e Deus mostra que é a vontade dele que a gente venha a guerrear. Às vezes orando por um filho, às vezes orando por um parente, às vezes orando por você mesmo, e a gente tem que entrar em guerra espiritual, numa guerra que essa é a guerra que Deus ele se faz presente e nos dá toda a garantia de vitória. A palavra fala assim que a nossa luta, ela não é contra o irmão, contra a irmã, contra ninguém da igreja, não é contra homens, mas é contra principados e potestades. Aí nesse sentido, as guerras são da vontade de Deus, porque nós somos mais que vencedores, né? Então, aqui Rúben, Gade e Manassés, eles entram numa guerra, porque essa guerra era a vontade do Senhor. No capítulo 6, Davi então ele vai organizar os turnos de adoração. Então ele vai organizar 3 turnos. E aí ele vai colocar cada turno um líder. Então no primeiro turno o regente é Emã. No segundo turno é Asaf. E no terceiro turno é Etã. Esses 3 homens, Etã, Asaf e Emã, eram os responsáveis por esses turnos de adoração. Eram 8 horas de adoração, e aí revezava mais 8, mais 8. Isso aconteceu depois que a Arca da Aliança foi levado para Jerusalém. Então Davi começou um processo de adoração incansável. Então é muito interessante esse aqui. E continua dizendo que os descendentes de Arão são os responsáveis pela adoração no Santíssimo Lugar, ou no Santo dos Santos, né? E aí ele encerra o texto falando das organizações das cidades dos levitas. Eram várias cidades, os levitas então organizaram e deixaram bem certinho cada cidade, cada local. Então é isso, olha o tanto de pérolas que a gente consegue tirar desses 2 capítulos, né? É muito interessante os turnos que o rei Davi ele coloca para agradar ao Senhor. É muito interessante a gente saber que o pecado só nos afasta de Deus, né? E com o Senhor a gente pode vencer qualquer guerra, né? Então é isso. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.